Deixa eu começar antes de abrir para vocês falarem como eu faço normalmente. Eu vou começar falando hoje. Então, preste atenção no seguinte. Pense agora no seguinte emprego da linguagem. Mando alguém fazer compras. Dou-lhe um pedaço de papel no qual estão os signos, aspas, 5 maçãs vermelhas, fecha aspas. Está escrito, tá? No papel, 5 maçãs vermelhas. A pessoa leva o papel ao negociante. O negociante abre o caixote sobre o qual encontra-se o signo maçãs, depois procura numa tabela a palavra vermelho e encontra frente a esta um modelo da cor. A seguir, enuncia a série de numerais. 1, 2, 3, 4, 5. E a cada numeral, ele tira do caixote uma maçã da cor do modelo que ele encontrou na tabela. Assim, e de modo semelhante, opera-se com palavras. Ou seja, eu vou lá, num lugar onde tem um monte de palavras, e, dependendo do que eu quero fazer, eu pego uma palavra ou duas palavras. Como se eu estivesse fazendo a mesma coisa. Entenderam a imagem do cara? Agora ouça o seguinte. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-lo. Tem paciência se obscuros. Calma se te provoca. E se espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Vocês se lembram desse poema que a gente trabalhou lá na primeira aula do semestre, o poema do Drummond, né? Procura da Poesia, que eu dizia que Drummond fazia aqui a apresentação de uma certa concepção de linguagem que a gente poderia chamar de uma linguagem, uma concepção essencialista de linguagem. Então essa ideia, olha, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, estão sós, mudos, em estado de dicionário. É como essas maçãs que estão na caixa, em que o vendedor vai lá e vai apanhando uma a uma. Vejam, é como se... Então a frase, assim,
e de modo semelhante opera-se com palavras. Ou seja, esta concepção de linguagem trata a linguagem do mesmo modo que nós tratamos as coisas do mundo. Trata as palavras como se fossem maçãs numa caixa. Vou voltar para o texto que eu estava lendo antes. Deixa o Drummond de lado. Santo Agostinho, nas Confissões, diz o seguinte, abre aspas. Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que ele pronunciava, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isso dos seus gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando essa deseja algo, ou se detém, ou recusa, ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados, em frases diferentes. E quando habituar a minha boca a esses signos, dava expressão aos meus desejos. Então, esse é um trecho das Confissões de Santo Agostinho, que abre o livro As Investigações Filosóficas. Então, as investigações começam exatamente com o texto de Santo Agostinho. E o texto vem citado em latim e depois no original traduzido para o alemão e, no nosso caso, traduzido para o português. Então, primeira coisa que o Wittgenstein faz, ele apresenta isso que a gente chama de imagem agostiniana da linguagem. Antecipando já, spoiler, nós vamos falar depois de concepção moderna de mente. Por que o Wittgenstein abre o livro com Santo Agostinho? Porque a concepção moderna de linguagem é uma derivação, é uma consequência de uma concepção de linguagem que foi dada anteriormente. Guardem isso, informação. Vou voltar nesse texto das investigações. Então, ele fez a citação aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai descrevendo como que a gente vê que as pessoas usam as palavras. Então, a pessoa aponta para uma coisa, diz um som, e eu ouço, vejo ele fazendo isso. Então, eu vou aprendendo a usar as palavras ostensivamente. Ou seja, eu olho, todo sentado perto de uma pessoa, ela olha para um objeto e diz celular. Depois vem uma outra pessoa numa outra situação, pega um aparelho parecido com esse e diz celular. Eu vou vendo isto e eu então vou aprendendo a fazer uma associação entre o objeto e a palavra. Então, isto é o que a gente conhece por a definição ostensiva, tá? Eu mostro alguma coisa e nomeio. Tá? Então, veja bem, o Santo Agostinho começa mostrando como é que nós aprendemos a usar as palavras, e depois ele tem uma escorregada aqui no meio do texto dele. Né? Fazemos isso através da linguagem natural de todos os povos, que é a linguagem dos gestos, e da linguagem que, por meio da mímica, jogos com os olhos, tal, indica, aí que vem,
através da linguagem que indica as sensações da alma, quando essa deseja algo, ou se detém, ou recusa, ou foge. Então, o que o Santo Agostinho faz aqui? Né? Eu tenho um modo de me relacionar com as coisas através de gestos, ou seja, da modo ostensivo de me relacionar com as coisas, e eu também me relaciono, então, através dessa ostensão, eu aprendo a designar as coisas, a nomear as coisas. Né? Veja como se eu tiver nisso aqui, eu estou muito próximo daquela discussão lá do Frege do que é sentido e do que é referência. Vou pensar que a referência é o objeto que uso. Então, se eu tenho... Qual é a referência da palavra celular? É o objeto que é designado pelo aparelho celular. Né? Então, mas o Santo Agostinho ainda vai além disso. Ele diz, essas palavras que eu aprendo a usar assim, em relação às coisas do mundo, também serve para eu falar das afecções da alma, dos desejos, etc, 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 etc. Tá? Então, aqui nós temos a imagem que o Santo Agostinho constrói do que é a linguagem humana. Né? Aí o Wittgenstein vai, então, comentar a citação. Ele fez a citação do Santo Agostinho e aí ele vai comentar. Nessas palavras temos, assim me parece, uma determinada imagem da essência da linguagem humana. A saber, as palavras da linguagem denominam objetos. Frases são ligações de tais denominações. Nesta imagem da linguagem, encontramos as raízes de uma ideia. A ideia de que cada palavra tem uma significação. Essa significação é agregada à palavra. Essa significação é o objeto que a palavra substitui. Veja, é a mesma coisa que está lá no poema do Drummond. Tá? Deixa cada palavra estar lá em estado de dicionário, muda, quieta, esperando ser retirada. Volta para o texto. Santo Agostinho não fala de uma diferença entre espécies de palavras. Quem descreve o aprendizado da linguagem desse modo, pensa, pelo menos eu acredito, primeiramente em substantivos, tais como mesa, cadeira, pão, em nomes de pessoas, e apenas em segundo lugar em nome de certas atividades, qualidades, e nas restantes espécies de palavras como algo que se terminará por encontrar. Né? Assim, o que ele está dizendo assim, na linguagem, na ideia que Santo Agostinho tem da linguagem, a gente aprende a usar as palavras porque as palavras designam coisas. Né? E existem depois palavras que têm um sentido mais abstrato. Mas a gente vai aprendendo a usar essas palavras mais abstratas por derivações a partir das palavras das coisas que indicam objetos. Tá? Olha. Então, encerra aqui o texto um pouco, parênteses. Quando você depois chegar lá no Descartes, o Descartes vai falar que nós nascemos com algumas ideias inatas, né? Algumas ideias claras e evidentes, e depois, a partir dessas ideias inatas, nós vamos derivando outras palavras. Veja que é o mesmo processo que Santo Agostinho está descrevendo. Quando os empiristas pensarem no conhecimento, eles vão dizer, nós temos contato com o mundo nos fornece informações, dados de coisas objetivas, e a partir daí a gente vai tendo conhecimento do mundo. Mas como é que você conhece as coisas abstratas? E eles vão dizer, porque através da empiria eu conheci um monte de coisas no mundo e depois eu vou juntando essas coisas e vou construindo novas ideias cada vez mais abstratas, então eu posso chegar a ter ideias sobre as quais eu não encontro correlato no mundo, mas é uma derivação, um processo de consequência a partir daquela primeira abordagem. Veja que nos empiristas você está descrevendo
a partir de um ponto de vista diferente dos racionalistas, mas o processo de construção do conhecimento é o mesmo que está em Santo Agostinho. É o mesmo que está nos racionalistas. A ideia é que você parte de alguma coisa simples e dali você vai derivando coisas mais complexas. E aí, então, depois de expor, tá? Então, o que o Wittgenstein faz? Tá? Primeiro tem a citação de Santo Agostinho, depois ele diz: essa é uma imagem de linguagem que associa palavras com coisas e que diz que a partir das palavras que explicam coisas, que significam coisas concretas, nós vamos por derivação chegando a palavras que significam coisas abstratas. Tá? Aí vem o exemplo dele, né? Pense agora no seguinte emprego da linguagem. Manda alguém fazer compra. Dou-lhe um pedaço de papel no qual estão os signos, 5 maçãs vermelhas. Ele leva o papel ao negociante, o negociante abre o caixote que encontra o signo maçã, depois procura na tabela a palavra vermelha, encontra à frente o modelo de cor. A seguir enuncia a série de numerais até 5, e a cada numeral tira do caixote uma maçã na cor do modelo. Assim, de modo semelhante, opera-se com palavras. Ou seja, tratamos as palavras do mesmo jeito. Mas aí ele vai e pergunta: mas como ele sabe onde e como procurar a palavra vermelho? E o que vai fazer com a palavra 5? Então, assim, no papel está escrito 5 maçãs vermelhas. Ele vai lá e pega uma tabela e tem lá vermelho e tem uma cor na frente. Né? Pô, mas de onde ele tirou isso de que vermelho é aquela cor? Onde ele aprendeu isto? Onde ele aprendeu que 5 vem depois de 4, que vem depois de 3? Então, como ele sabe e como procurar a palavra vermelho e o que vai fazer com a palavra 5? Ora, diz o Wittgenstein, suponho que ele haja como eu descrevi. Que ele vai lá, abre o caixote, pega a tabela, etc, etc. Suponha que ele age dessa maneira. As explicações têm, em algum lugar, um fim. Ou seja, ele sabe a tabela porque ele aprendeu a tabela. Se você for lá atrás e rememorasse, bom, aqui ele fez isso, antes ele fez isso, antes ele fez isso, você chegaria lá no momento em que ele aprendeu a usar a palavra vermelho. E aí o Wittgenstein vai perguntar: mas qual é a significação da palavra 5? E ele mesmo responde: de tal significação, nada foi falado aqui. Apenas de como a palavra 5 é usada. Ele vai dizer, quando eu estou descrevendo como é que o cara faz para atender o meu pedido, que era de 5 maçãs, etc., né? Eu até consigo explicar como é que ele chegou lá no conhecimento da palavra maçã. Eu posso chegar a explicar como é que ele tem uma explicação para o que seja o significado da palavra vermelho. Mas qual é o significado da palavra 5? E aí, de fato, a gente tem um problema, né? Porque 5 é algo que não existe no mundo sob hipótese alguma. Não existe não existe o número 5 no mundo. Né? Eu posso encontrar signos que representam a ideia de 5, mas o 5 não existe no mundo. E aí o Wittgenstein vai continuar. Texto dele. Aquele conceito filosófico de significação cabe bem numa representação primitiva da maneira pela qual a linguagem funciona. Ou seja, Santo Agostinho não está errado. Muitas vezes nós usamos a linguagem desse jeito. A palavra cadeira é usada para designar aquele objeto. A palavra celular é usada para designar aquele objeto. Né? Isso não está errado. Mas a pergunta é... Pode-se também dizer é a representação de uma linguagem mais primitiva que a nossa. Pensemos numa linguagem para a qual a descrição dada por Santo Agostinho seja correta. Ele vai dar um exemplo de como eu posso usar
a descrição dada por Santo Agostinho e isso ser correto. A linguagem deve servir para o entendimento de um consultor A com um ajudante B. O consultor A executa a construção de um edifício com pedras apropriadas. Estão, então, à sua mão pedras como cubos, colunas, lajotas e vigas. O ajudante P passa-lhe as pedras e passa as pedras na sequência em que o consultor A precisa delas. Então, para fazer isso, eles se servem de uma linguagem constituída de palavras. Cubo, coluna, lajotas, vigas. O consultor A grita a palavra cubo. O auxiliar B traz a pedra cubo, que ele aprendeu a associar quando ele ouve aquele som. Depois o consultor A fala a palavra viga e o ajudante pega uma pedra que ele está acostumado a associar com aquele som viga. Né? Conceba isso como sendo a nossa linguagem mais primitiva. E aí vem a grande paulada. Santo Agostinho descreve, podemos dizer, um sistema de comunicação. Só que esse sistema não é tudo aquilo que chamamos de linguagem. E isso deve ser dito em muitos casos em que se levanta a questão: essa apresentação é útil ou não? A resposta, então, é sim, é útil, mas apenas para esse domínio estritamente delimitado, não para o todo que você pretendia se apresentar. O que ele está dizendo? A imagem que Santo Agostinho construiu da linguagem não é uma imagem equivocada, mas é uma imagem limitada. Então, ela serve para descrever certos usos que nós fazemos da linguagem, mas não descreve todos os usos possíveis da linguagem. E aí, para explicar isto, ele vai introduzir um conceito que ele começa a aparecer aqui. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. É como se alguém explicasse, 2 pontos. Jogar consiste em empurrar coisas segundo certas regras numa superfície. E nós lhe responderíamos, você parece pensar nos jogos de tabuleiro, mas nem todos os jogos são assim. Você pode retificar a sua explicação dizendo, esta é uma explicação que são certos tipos de jogos. E unicamente a esses tipos de jogos. Então aqui, olha, ele já aparece pela primeira vez a ideia de jogos. Tá? Para falar de linguagem, vai começar a usar o termo jogos. Daí para frente vai. Então veja bem. Conseguem ler? Sim. Tá. Então é o seguinte, eu vou fazer uma exposição aqui que vai demorar um pouco, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, por favor, vão anotando para depois a gente ter uma rodada de interrogações aqui, tá? Então, isso daqui estava no texto que eu postei para vocês quando eu pedi para vocês lerem essa parte do argumento da linguagem privada, então eu não vou me deter muito. Depois eu vou chegar na parte que é nova aqui, tá? Então lá estava dito, né? Considerando que usamos nomes para sensações, por exemplo, a palavra dor. Usamos nomes para experiências, como, por exemplo, a palavra saudade. Pergunta-se, qual o significado para a palavra dor, qual o significado para a palavra saudade?
Há uma tese originada da imagem agostiniana de linguagem que Wittgenstein expõe-se e contrapõe nos primeiros parágrafos das investigações filosóficas. Segundo, então, a imagem que ele apresenta é isso que eu li para vocês agora, que são os 4 primeiros parágrafos aqui das investigações, tá? Que eu comecei ali no parágrafo 2, no final do parágrafo 1, que ele fala do cara das maçãs, depois voltei lá para o começo da 1 e fui até o 4, tá? Então, segundo essa tese, o significado desses nomes advém pela associação da palavra a um objeto mental, exemplo, a sensação de dor, ou por definição ostensiva mental privada, exemplo, uma imagem mental armazenada na memória, usada como paradigma para o emprego de um determinado nome, né? Então, aqui, obviamente, eu estou pensando mais nas palavras que se referem aos estados internos da pessoa, tá? Que já é uma extrapolação. Lembra que lá no texto do Santo Agostinho, ele fazia: eu vejo as pessoas usando os gestos, que é a linguagem universal, vejo as pessoas usando as palavras com mímicas, indicando coisas e tal, e isso serve para expressar as afecções da alma, os desejos, etc, etc. Tá? Então, assim, no modo mais básico, que é aquele que ele descreve depois da lajota, tá? Tudo bem, tem sentido. Se eu estiver descrevendo aquela situação em que o cara está lá trabalhando com o pedreiro, então o cara diz tijolo, e o pedreiro joga tijolo para ele. Aí o pedreiro diz cimento, e o cara joga cimento. O cara diz prego, e o cara joga prego. Tá? Ok, para esse caso funciona. O problema é, será que quando a gente faz essa associação da palavra com o objeto mental, também a gente pode usar palavras do mesmo modo como a gente usa na ostensividade do mundo? Esse é um problema, tá? Então, o que diz a linguagem privada? Ela diz que as palavras se referem àquilo que aparentemente só pode ser conhecido pelo falante. Então, quando eu estou falando de uma definição ostensiva mental privada, como se assim, eu tivesse tido uma experiência mental, uma experiência qualquer na minha vida, aí eu registrei isso lá na minha memória e um dia depois eu uso para, numa situação semelhante, eu digo que eu estou vivendo a mesma experiência, né? Ou então eu estou tendo uma experiência de dor e eu digo que uso a palavra para me referir a essa sensação. Estou tendo uma sensação qualquer e eu uso para expressar, para dizer para alguém o que eu estou sentindo. Eu uso a palavra dor, né? Então, faço uma associação entre a palavra dor e um objeto mental que é a sensação de dor que eu tenho. Uma discussão que a gente teve hoje à tarde no grupo, que é importante, sim. Uma coisa é a experiência fisiológica e outra coisa esquece a palavra experiência aqui, vamos ser mais precisos. Uma coisa é a ocorrência fisiológica da dor e outra coisa é a experiência da dor. A ocorrência fisiológica, ela é, como o próprio nome diz, uma ocorrência que está no mundo físico. Então, algo que ocorre numa parte do meu corpo. Por exemplo, penetra um prego na minha perna, então está tendo uma ocorrência fisiológica ali, tá? Só que eu vivencio essa ocorrência de uma determinada maneira, né? Que é o que a gente chama de uma experiência. Como é que eu vivencio essa ocorrência? Então, isso é o que a gente chama de uma experiência mental. Tá? Então, existe um evento que é um evento físico, ocorre alguma coisa no mundo, e existe um evento mental que é como que eu vivencio esta ocorrência que há no mundo. Então, como que um evento físico tem correlação com um evento mental, né? A gente não sabe bem se existe uma relação entre as duas coisas, tá? Então, existem várias teorias lá em Filosofia da Mente que não nos interessa muito aqui agora, tá? Então, mas existe gente que vai chamar que existe um paralelismo, assim. O mundo foi construído de uma tal forma que toda vez que ocorre um evento no mundo físico, necessariamente ocorre um evento no mundo mental na mesma hora. Há quem diga que não, que o evento mental ocorre e ele provoca o evento físico. O evento físico ocorre e ele provoca o evento mental, né? Então, aí há várias, e há outras explicações dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma mera coincidência, etc, etc, etc. Né?
Você tem várias explicações sobre como se relacionam eventos mentais e eventos físicos. Mas independente dessas várias teorias, né, é bastante aceito a ideia de que nós temos coisas que ocorrem no mundo e o modo como nós vivenciamos essas coisas que ocorrem no mundo. Tá? Então pense o mundo como sendo meu corpo, estão acontecendo processos fisiológicos aos quais corresponde um estado mental, e existem outros que estão acontecendo. Por exemplo, nesse momento, as células no meu corpo digerindo enzimas, etc., e eu não estou processando mentalmente isso. Tá? Mas, então, existem coisas que ocorrem no mundo físico e existem coisas que ocorrem no mundo mental. Uns a gente chama de eventos físicos e outros a gente chama de eventos mentais. Tá? Então, o que seria a linguagem privada? É uma linguagem que se refere àquilo que só pode ser conhecido pelo falante. Então, é a ideia de que estas experiências que eu vivencio são experiências subjetivas e, além de serem subjetivas, elas são privadas. Ou seja, só eu sei que eu estou tendo essa experiência. Então, quando eu digo assim, eu estou tendo dor, né, essa é uma experiência que é só minha. Né? Significa dizer que ninguém pode ter uma sensação igual à minha. Né? Pode até ter sensações semelhantes, mas não igual. Né? Então essa é a imagem de linguagem privada que deriva lá da imagem de Santo Agostinho. Então, de maneira resumida, Santo Agostinho diz que a imagem, a linguagem, tá? Na imagem de Santo Agostinho, diz o seguinte: as palavras servem para nomear coisas. Né? Desta imagem de linguagem construída por Santo Agostinho, os filósofos modernos vão construir uma concepção de mente. E essa concepção de mente vai ser, então, um conjunto de enunciados. Tá? Eu vou tentar passar rapidamente por eles. Então, primeiro, enunciados psicológicos são descrições que o sujeito faz a partir de fatos privados a que só ele tem acesso. Então, tenho uma dor. Né? Então, eu estou admitindo aqui que eu estou vivendo um evento que é privado, que só eu tenho acesso, que então eu uso um enunciado para significar isso. A expressão tenho uma dor. As experiências subjetivas são inalienáveis. Ou seja, somente eu posso ter a minha experiência. Essa é a ideia que é do nosso senso comum, de que a dor é minha e é incompartilhável. Tá? A ideia de que você nunca pode saber o que a dor que o outro está sentindo e tal. Tá? Então, a experiência do outro nunca será nem qualitativa e nem numericamente igual à minha. Então, a gente diz da seguinte maneira: a minha dor é apenas minha e nunca será igual à dor do outro. Acho que vocês entendem isso, que faz parte do nosso cotidiano dizer isto. As experiências também são epistemicamente privadas. Ou seja, somente eu sei o que eu estou experienciando. Só eu sei que eu estou tendo dor. Tá? Então, o que você está sentindo agora? Ah, bom, o que eu estou sentindo agora, só eu sei. Ninguém mais tem como saber o que eu estou sentindo. Como é que eu conheço essas minhas experiências? Não é por método científico empírico, é por introspecção. É de modo direto, eu não preciso de nada. Eu conheço o que acontece, eu sei, é desde que eu sei quem sou eu conheço o meu eu, né, eu sei o que acontece comigo, então eu tenho acesso direto às minhas experiências. Quando eu falo para outra pessoa das minhas experiências subjetivas, eu estou o quê? Externalizando um autoconhecimento ao qual somente eu tenho acesso. Então, eu sou isso, eu sou esse conjunto de experiências subjetivas privadas. Né? Então, quando eu estou falando para alguém, eu estava triste, não sei o que eu estou dizendo para a pessoa? Eu estou relatando, estou contando para ela de um autoconhecimento que eu tenho e que ninguém mais pode ter a não ser eu mesmo. Ou seja, a ideia de que eu sou uma caixa preta que só eu tenho acesso. Como eu não posso duvidar do acesso privilegiado que eu tenho da experiência interna, então eu sei e eu estou certo. Né? Porque, veja, aqui talvez seja um dos grandes problemas. Né? Eu estou dizendo que eu tenho dor, não há ninguém que possa duvidar do que eu esteja tendo dor.
Ninguém pode dizer que isso que eu estou dizendo não é verdade, porque só eu tenho acesso. Então, eu sou o único critério de verificação da validade do meu discurso sobre a minha experiência. Então, se eu digo que é dor que eu estou sentindo, é dor e ponto final, né? Bom, isso vocês estão acostumados de ouvir e de dizer nas suas experiências do cotidiano. A gente diz muito isso assim. Ah, não, você não sabe o que eu estou sentindo. Então você diz, não, olha, você está enganado. Não, eu não estou enganado, porque eu sei o que eu estou sentindo e você não tem como saber, só eu sei. Então, essa é a ideia de que eu sei e eu estou certo sempre sobre o que são os meus estados psicológicos. Bom, se eu tenho acesso aos meus estados por introspecção, por consequência, eu não posso ter acesso, através da introspecção, às experiências subjetivas, que são as experiências privadas do outro. Traduzindo, o jargão que todo mundo também adora usar, eu não posso conhecer a mente do outro. Olha, se eu tenho acesso à minha mente de modo direto e só eu tenho, então na mente do outro é a mesma coisa. Ele tem acesso direto, exclusivo, privado, só ele. Então eu não posso conhecer a mente do outro sob hipótese alguma. Portanto, como é que eu posso saber o que vai na mente do outro? Eu só posso ter acesso à mente do outro de forma indireta, através da descrição que ele faz da sua experiência subjetiva. Então, assim, se ele disser para mim que está sentindo dor, se ele disser que está triste, se ele tiver que eu consigo saber o que ele diz, porque ele me diz. E, obviamente, como ele sempre está certo sobre tudo que acontece com ele, eu tenho que acreditar sempre no que ele me diz. Né? Bom, consequentemente, o conhecimento privado e subjetivo é mais bem conhecido que o conhecimento público, o conhecido público e objetivo dos outros, né? Claro, o meu eu tenho mais acesso direto, do outro só de forma indireta. Então, o meu conhecimento sobre mim é mais verdadeiro, né? Eu conheço melhor o que acontece comigo do que acontece com o outro. Então, essa é, veja bem, você pega lá a imagem que Santo Agostinho construiu da linguagem, e disso os filósofos modernos conceberam uma imagem do que é a mente humana, que está descrito nesse conjunto aqui de argumentos. Tá? Bom, quais as consequências disso? Então, em primeiro lugar, considerando que as pessoas podem fingir, dissimular e até mentir, e que nós nunca podemos saber se a pessoa está de fato tendo a experiência que ela diz estar tendo, ou manifestando corporalmente. Então, assim, se só eu conheço a minha experiência, se eu estiver tendo uma sensação de euforia, mas eu disser para você que eu estou tendo uma sensação de tristeza, você não tem como saber que eu estou certo ou se eu estou errado. Eu posso estar fingindo e você não sabe que eu estou fingindo. Tá? Eu posso estar mentindo e você não vai saber. Isso gera, então, levado ao extremo, a um ceticismo absoluto. Ninguém pode saber nada do que acontece com ninguém, porque sempre a pessoa pode manipular as informações e sem a manipulação de informação levado ao extremo, ninguém sabe nada sobre o que acontece com outra pessoa. Então, se eu não sei nada sobre o que acontece com outra pessoa, todo conhecimento se torna impossível. E a segunda consequência é, se um predicado psicológico, por exemplo, tenho dor, significa algo que somente eu tenho e ninguém mais pode ter, então não é possível compartilhar experiências. Traduzindo, você pode dizer para mim que está tendo dor de dente e eu estou dizendo para você que eu tenho dor de dente, mas eu nunca vou saber se o que você está tendo é o mesmo que eu tenho. Porque eu não tenho acesso ao que você sente e você não tem acesso ao que eu tenho. Então, assim, eu nunca vou saber quais são as experiências psicológicas que você vive, você nunca vai saber quais as experiências psicológicas que eu vivo. Em última instância, eu só consigo conversar comigo mesmo e ponto final. Tá? Então é a ideia do solipsismo aqui. Né? A única linguagem possível, verdadeira, é comigo mesmo. Tudo que eu converso com o outro se torna questionável. Tá? Olha, qual o problema disso? Se o conhecimento é impossível por conta do ceticismo, se a linguagem intercomunicativa é impossível por conta do solipsismo,
Então, como é possível que haja vida social? Então, aqui é que a porca torce o rabo. Como é que a gente explica isso? Então, olha, presta de novo atenção. Tenta imaginar uma situação em que ocorre coisas contigo que só você sabe. E que acontece coisas com outras pessoas que só elas sabem. E que isso é impossível de ser comunicado de um para o outro. Porque eu sempre posso desconfiar do que o que você está me dizendo é falso, é uma mentira, é uma dissimulação. Você sempre pode duvidar do que eu estou falando, né? E eu sempre vou saber que o que eu estou falando é verdadeiro, mas eu nunca vou saber se o que você está falando é verdadeiro. Né? Como é que a gente constrói vida em sociedade se a gente não pode sequer se comunicar com as pessoas? Comunicar no sentido confiável. Né? Como é que o Wittgenstein vai combater isso, então? Quais são os argumentos que o Wittgenstein apresenta? Então, de maneira também sucinta. Tá? Então, dois pressupostos. Em primeiro lugar, ter uma dor não é o mesmo que a experiência de ter uma dor. Tá? Então, de novo, um evento físico e o evento mental. Né? A frase tenho dor, ela equivale à mesma coisa que um gemido. Ou seja, eu tenho um evento físico, eu tenho uma experiência mental desta ocorrência física e eu externalizo, digo para as outras pessoas o que está acontecendo comigo. Eu posso dizer que eu estou com dor, dizendo a frase tenho dor, e eu posso dizer tenho dor, gemendo, eu posso dizer que mostrar para o outro que eu estou com dor, por exemplo, me contorcendo, né? Eu posso mostrar para o outro que eu estou tendo uma experiência tal, gritando. Então, há várias maneiras de eu externalizar, dizer para o outro qual é a experiência que eu estou vivendo. Então, em primeiro lugar, Wittgenstein não está negando que a subjetividade exista. Tá? O privado é algo que está reconhecido aqui. Existem experiências, existem coisas que ocorrem comigo e que são minhas. Mas ele está afirmando que aquele modo de falar sobre o subjetivo é que está errado. Aqui é o problema do Santo Agostinho. Tá? Então, quando ele vai lá no texto, que ele diz... Santo Agostinho descreve, podemos dizer, um sistema de comunicação, que é um sistema de comunicação primitivo. Tudo bem se eu admitir isso para falar das coisas do mundo, mas existem muitas outras coisas que eu não posso dizer que se dá da mesma maneira. Eu não posso usar o mesmo modo de falar das experiências externas e das experiências internas como se fosse a mesma coisa. Eu não posso usar as palavras da mesma forma. Né? Então ele diz assim, o modo como nós temos tratado linguisticamente o subjetivo é que está equivocado. Ou seja, é o modo como nós descrevemos a nossa mente. Né? Essa ideia aqui, ó, todo esse discurso sobre a mente humana é que está errado. Né? E aí, então, ele vai dizer assim, por que o modo como nós falamos do subjetivo está errado? Então, um exemplo que eu dei na aula passada e que eu acho que ajuda a compreender isso. Né? Quando a criança nasce, ela tem... Olha, vou voltar para isso daqui. Existe a dor, existe a experiência da dor, e existe o modo como eu externalizo isto. Né? A criança, quando nasce, ela vai ter dor. Né? Como que ela vai vivenciar essa experiência da dor? Né? É próprio dela. Mas como que ela vai dizer para o outro que ela está com dor, de modo que seja compreensível pelo outro? Então, a primeira forma de externalização da dor que a criança descobre é o choro.
né? E ela descobre meio que acidentalmente, assim, porque ela é induzida. Quando nasce, ela tem uma experiência, né, que lhe dá um tapa, então ela tem uma experiência de dor, ela vivencia isso de uma forma e ela externaliza através do choro. É a primeira manifestação. Mas veja como isso vai ser um problema depois, para quem entende bem isso. Chega no momento que a criança começa a chorar em situações várias, você não sabe por que ela está chorando. Ela está chorando porque ela está com dor, porque a luz está incomodando, porque ela está com dor no ouvido, porque ela está com dor do dedo. O que é isso? Então a criança vai ter que aprender outras formas de externalizar essas experiências. Mas como que ela vai adquirir estas formas de externalizar? Veja, se eu estou querendo me comunicar com o outro, então eu preciso ter um modo de comunicação que seja intercambiável entre os dois, ou seja, que eu possa falar alguma coisa e o outro entender o que eu estou falando, né? Então, a gente não usa as palavras aleatoriamente. As palavras, elas são usadas de acordo com uma determinada regra, né? Então, antes de usar a palavra dor para designar uma experiência, eu preciso aprender a usar a palavra dor. Por que aqui eu uso a palavra dor e aqui eu uso a palavra contente e aqui eu uso a palavra alegria? Isso é uma coisa que eu aprendi sozinho? Não. Né? Existem regras. Para certas situações, eu uso a palavra dor. Para outras situações, eu uso a palavra contente. Para outras situações, eu uso a palavra feliz. Né? Mas como é que eu aprendo essas regras? Bom, eu só posso aprender a usar uma palavra na interação com o outro. Por quê? Porque as regras, elas são construídas e aprendidas socialmente. Aqui, então, está muito a ideia de jogos, tá? Se regras são coisas que têm a ver com os jogos que nós praticamos, tá? As regras precisam ser compartilháveis entre os jogadores. Se nós tivéssemos um jogo em que as pessoas vão jogar e elas não entendem as regras, ou se cada um entende a regra de uma maneira, tá? Dá mais ou menos naquela experiência do jogo dos filósofos lá do Monty Python. Tá? Fica cada um olhando para um lado e ninguém sabe o que fazer. Tá? Porque não existem regras compartilháveis. Tá? Então, por que nós nos entendemos? Por que existe um mundo social? Porque nós compartilhamos regras. Né? E essas regras, para serem compartilhadas, elas precisam ser aprendidas na interação que eu tenho com o outro. As regras são construídas e elas são aprendidas socialmente. Se para eu usar palavras eu preciso de regras, e se regras são construídas e aprendidas socialmente, então eu só posso aprender a usar uma palavra na interação com o outro. Né? Conclusões. A ideia de que podem existir regras que só podem ser entendidas por uma única pessoa é uma ideia ininteligível. A própria ideia do que seja, para eu entender o que é regra, eu preciso entender o que significa a palavra regra. Se eu não aprender isso com outros, eu nunca vou entender o que significa a palavra regra. Tá? Consequentemente, não existe linguagem privada. E aqui, veja bem, não é que o Wittgenstein vai dizer que algumas linguagens podem ser privadas e outras não. Ele vai dizer não existe linguagem privada e ponto final. Tá? Então aqui é um argumento mesmo bem forte. Não existe linguagem privada. Significa que tudo pode ser compartilhável. Tá? A partir daqui a gente vai derivar. É por isso que a gente vai dizer depois que a partir da filosofia da linguagem a gente vai derivar toda uma filosofia da mente, porque caiu por terra aqui aquela imagem de mente que havia sido construída pelos modernos. Né? Então, é quando Gilbert Ryle, em 1950, publica o livro dele, The Concept of Mind, que ele diz que a imagem de mente construída pelos modernos estava errada, que a gente precisa de uma linguagem, de uma imagem nova. E aí a filosofia da linguagem vai explodir como uma área super produtiva na filosofia, porque a gente vai querer entender assim, bom, afinal de contas, o que é essa mente? Tá?
E a gente vai caminhar, inclusive, para a ideia de que não existe mente privada, não existe linguagem privada, né? Então, aqui interrompo o compartilhamento. Tá? Ufa! Filhas, boa noite. Falei loucamente, tá? Agora, vocês falarem um pouco, deixa eu só ver se tem alguma... Tem coisa de monte aqui no chat, deixa eu só ver se tem alguma coisa para responder de pronto. Jeff, não é questão de aprender qual é o significado da palavra aqui, 5, tá? A experienciação das reminiscências é privada, mas não direta, ontológica, pois é experienciar certos eventos agora inexistentes materialmente. A experiência das reminiscências é privada, mas não direta, ontológica, pois é experienciar certos eventos agora inexistentes. Não, veja bem, a experiência das reminiscências é privada como qualquer outra experiência é privada, tá? A experiência que eu tenho de dar um chute na árvore é privada. A experiência de lembrar de uma coisa que aconteceu na minha vida também é privada. A experiência é sempre privada. O que não é privado é o modo como eu falo disso, né? Por isso a sociedade é hipócrita, porque somos obrigados a atender uma moral imposta, uma educação... Bom, se tivesse, eu não vou entrar muito nessa discussão aqui do que é a sociedade, mas uma coisa é certa, assim, se a gente vive em sociedade, a gente precisa de certa moralidade, a gente precisa de certa educação, porque senão não há passagem de uma geração para outra. Né? Se a gente caísse naquela ideia, por isso a ideia do Hobbes lá de que o homem é o lobo do homem. É preciso ter regras, de novo, para que uma sociedade exista, é preciso ter regras. Tá? Isso já estava em Aristóteles, gente. Tá? O Aristóteles diz assim, se nós não tivéssemos uma ideia de verdade, não seria possível a sociedade. Sem o conceito de verdade, não é possível a sociedade. Por quê? Veja, a ideia de verdade pressupõe certos acordos. Então, quando eu digo para vocês, quinta-feira, 17 horas, vai ter uma aula síncrone de filosofia da linguagem, se a gente tiver como padrão na sociedade que todos nós estamos mentindo o tempo todo, quando eu disser isso, a única coisa que você pode deduzir da minha sentença é de que não vai ter aula de filosofia da linguagem às 5 horas. Mas quando vai ter? Qualquer coisa que eu diga poderá ser entendida como mentira. Então, extrapolo isso para tudo, tá? Assim, amanhã eu vou trabalhar. Provavelmente você não vai. Tá? Amanhã eu vou te pagar. Já sei que você não vai. Tá? Qualquer coisa que eu diga fica impossível. Então, Aristóteles vai dizer, sem um conceito de verdade, a sociedade humana é impossível. Né? A gente pode até discutir depois o que é verdade, qual o conceito de verdade que se estabelece, né? Se a verdade é dada por Deus, se a verdade é uma coisa entre os homens, se é um consenso, se é imposto pelo poder massacrante, a gente pode discutir um monte de coisa. Mas sem uma ideia de que haja verdade, a gente não consegue estabelecer contratos. Se a gente não conseguir estabelecer contratos, a sociedade não sobrevive, porque sai todo mundo se matando. Né? Nesse sentido, a gente está sempre aprendendo a usar as palavras. Exatamente. Por quê? Não existe um uso dado definitivo. A gente usa as palavras em certos contextos, a gente vai aprendendo outras formas. Tá? Uma mesma palavra vai adquirindo outros contornos, outras formas de ser usada. Tá? E nós mesmos vamos empregando as palavras de outras formas. E vamos, inclusive, aprendendo outras formas de comunicar. Tá? Podemos ir substituindo palavras por imagens, por exemplo. Né? Mas veja, aquela figurinha que o Jeff tanto gosta para substituir a palavra ou a frase, também é signo, tá? Só que é um outro signo. Eu vou substituir signos qualquer por uma imagem, por um outro signo linguístico. Posso substituir um signo linguístico por um signo imagético? Posso. Mas ainda assim é uma forma de comunicação, tá? A ordem do discurso, esse que está seguido à risca, se não é visto dos lados da família pelo grupo de amigos. Então, veja bem, existe um padrão de comunicação que está dado na sociedade. Porque, então, é que está.
Se eu, de novo, aí o Wittgenstein vai avançar para a ideia de jogos de linguagem. Se eu quiser fazer um pronunciamento no Supremo, eu vou ter que seguir certas regras de um determinado jogo que é praticado naquele espaço. Tá? Eu não vou conseguir, por exemplo, ser ouvido sequer numa sustentação oral no Supremo, né, se eu for lá falando em hip hop. Né? Se eu chegar lá e começar a fazer um hip hop, tá, cheio de palavrão, etc, etc, como se fosse um MC da vida, tá, os caras me botam para fora. Né? Ou, se me deixarem falar por uma questão de liberdade, no final vão dizer que não entenderam nada do que eu disse e vão ignorar o que eu disse. Né? Então, assim, existem regras para cada jogo, existem regras específicas. Então, a história, assim, quando você vai para a escola, que você vai aprender língua portuguesa lá desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? Por que você vai aprender aquilo? Porque é a norma culta. A norma culta tem um conjunto de regras. São aquelas regras da gramática, da sintaxe, da semântica, que você vai passar anos aprendendo. Né? E que muda. Né? Muda de um país para o outro. Né? Mesmo a língua portuguesa tem regras diferentes de um país para o outro e muda no tempo. Né? Regras que nós usávamos, pega um texto escrito no século XVI em português do Brasil e você vai ver que é completamente diferente do que é um texto escrito hoje. Jaime, uma vírgula aí. Jaime, você não compreendeu, talvez, meu posicionamento, certo? Não sei se você leu o contexto todo aí. Eu quis dizer que a sociedade é hipócrita porque ela é educada de uma forma a mentir, desde a mais tenra idade, porque é ser educado, entendeu? Você não deu o resto, não, quando eu disse que o pai disse para o filho, por exemplo, meu filho nunca diga que não gostou do presente, né? Porque é falta de educação, entendeu? Então a gente já começa sendo construído desde a mais tenra idade a mentir, né? Isso é relativo. E só um pouquinho. E a mentira, ela se faz necessária mesmo, entendeu? Se a gente quer realmente se harmonizar socialmente, nós não podemos sempre dizer a verdade para o outro, tá entendendo? Né? E aí você nas tuas colocações aí, nas tuas leituras, tem um momento que você fala mesmo que não tem como a gente saber realmente o que o outro está pensando muitas vezes. Né? Eu posso dizer que, fulano, adorei isso que você fez, e posso não estar... Em si não está gostando por uma questão de não poder me externar o que eu estou sentindo, porque o outro foi educado de uma forma, eu também fui educado da mesma forma, entendeu? Mas que há esse consenso de educação de não dizer, olha, você não pode dizer isso porque é ofensivo, né? Foi nesse sentido, é óbvio que para ser visto a sociedade tem que ter regras, e é justamente o que Foucault vai dizer na hora do discurso, né? Que nós temos que viver certos discursos, né? Viver certas roupagens, né? Era só para esclarecer, entendeu? Não é que eu estou dizendo que a sociedade tem que ser anárquica, por exemplo, né? Tem que ser que não tem que seguir realmente um preceito de normas e regras, como é que é a moral. A moral é isso. Ela existe dentro de um espaço e tempo também, podendo ser até atemporal, porque tem muita coisa que é moral que ainda vivemos até hoje, mas tem outras coisas que foram moral, né, que hoje não são mais, né? Então era só isso, era só para esclarecer isso aí, deixar claro que, sabe? Valeu. Não, tudo bem, concordo contigo, Silvestre, acho que sim. Agora, veja bem, aquilo que eu tinha dito que você está repetindo, concordo contigo, assim, de que existem regras na sociedade que precisam ser seguidas, né, e que a gente precisa aprender nesse sentido e tal. Agora, veja bem, essa ideia de que a sociedade é hipócrita, que eu questionei um pouco pelo seguinte, isso é relativo, quando por essa ideia assim, de que o pai ensina a criança a fazer isso, ensina a criança a agir de determinada maneira. Isso muda de uma cultura para outra. Tá? Então, coisas que são normalizadas, por exemplo, na cultura brasileira, não são em outras culturas, por exemplo. Tá? Então, só para dar um exemplo, a falta de respeito que se pratica hoje nesse país com os professores, e aqui eu não estou falando de professor universitário, não, estou falando de criança, no ensino fundamental, a falta de respeito que eles têm com os professores, tá? É reflexo de uma falta de respeito que há com os próprios pais dentro de casa.
que, na minha opinião, tem a ver com o fato de que os pais abriram mão de educar os filhos. Porque é muito difícil, educar crianças dá muito trabalho. Então as pessoas vão abrindo mão. Você vai para outros países, você vê uma situação completamente diferente. Né? O respeito que as crianças têm com os seus professores em certos lugares é muito diferente. Tá? Mas assim, por que as crianças têm respeito pelos professores em outros países? Porque os próprios pais impõem que as crianças respeitem os professores, porque impuseram desde cedo que a criança tem que respeitar o próprio pai e a própria mãe. Né? Infelizmente, a gente vive num país em que a gente está passando por uma experiência assim de decrepitude moral que é assim terrível, sabe? E isso vai se estendendo para todos os níveis, sabe? É nas relações interpessoais dentro de casa. Então, por que a gente tem tanto feminicídio e tanta agressão contra a mulher e contra a criança dentro de casa no Brasil? Né? Porque as relações estão contaminadas por uma falta de... ou por uma falsa moralidade. Né? Isso depois vai para a rua. Tá? A violência que a gente enfrenta diariamente na rua, né? A violência que você enfrenta, às vezes, assim, no supermercado, você está andando, fazendo alguma coisa, assim, e a pessoa já parte para uma agressão, tá? Então, a gente vive numa sociedade que, assim, um país onde que a cultura é muito violenta, é uma tradição histórica de autoritarismo, de violência, que gera toda essa cultura de marginalidade, de violência, de agressividade. Né? Nem todos os lugares são assim. Né? Você tem países em que as coisas são muito diferentes. Né? Mas, enfim. José, exatamente isso. Os pais ensinam a não respeitar os professores, mas você vai em outros países, é muito diferente, sabe? É muito diferente. E eu estou falando, quando eu falo de outros países, gente, eu não vou nem falar aqui de Europa ou de Japão, sabe? Assim, depois que eu trabalhei no Mercosul, que eu fui viver as experiências dentro das escolas, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, né? Que eu fui lá, fiquei dentro da escola, participei dentro da sala de aula, vendo como que as coisas acontecem, trabalhando com os professores, é completamente diferente do que aqui. Né? Você vai para os outros países aqui, você vai para o Paraguai, que é um país super pobre, você vai para a Bolívia, que é super pobre, as pessoas não têm roupa para o dia a dia, mas todos têm o mesmo uniforme. Tá? Calça preta, calça comprida preta, camisa branca e gravata preta. Todos os meninos, você vai no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, o uniforme é o mesmo, né? E não é a questão do uniforme, assim, é o respeito que tem pela própria instituição escolar, entendeu? Como as próprias famílias valorizam a educação. Por que tem essa agressividade contra professores nesse país? Porque a população brasileira não dá o devido valor à educação, né, gente? Vamos ser honestos, é muito fácil ficar colocando a culpa sempre nos políticos, tá? Mas talvez a gente pudesse pensar um pouquinho. Por que existem políticos corruptos? As pessoas dizem, não, porque os políticos são corruptos, a população é corrupta. Não seria o inverso? Será que não há corrupção na política porque a população é corrupta? Né? Se nós, enquanto população, somos lenientes com a corrupção, ora, você acaba gerando os seus representantes à sua imagem e semelhança. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar mais nesse país. Né? Esse negócio da população ser corrupta, nós tentando a ver isso como aquela coisa de tipo, mesmo que você não só de você ser uma pessoa que é corrupta, mas você passar pano, sabe? Tipo, se você naturaliza isso e fica ok com isso, não adianta você reclamar, porque você faz parte do problema a partir do momento que você olha para alguma coisa que está errada e tipo fica, ok, faz parte. Mas uma dúvida que eu tive,
Não sei se isso relaciona, porque o Silvio tinha comentado aquela coisa dos pais ensinarem a mentir e tudo mais. E eu me lembrei daquela parte que o Wittgenstein fala várias vezes, né? De mentir ser um jogo de linguagem que deve ser aprendido. Vamos colocar entre aspas, hipocrisia faz parte do jogo de mentir, não? Para você viver em sociedade, você tem que aprender a mentir, mesmo sabendo que mentir é uma coisa errada, mas faz parte do jogo. Então, tipo... É a mesma coisa, Curoni. Por que existem cidades, por que existem lugares onde as pessoas mentem mais do que outras? Por que existem lugares em que as pessoas são mais dissimuladas do que outras? Só para dar um exemplo. Se você comparar o comportamento, e se você, a partir daí, comparar o uso da linguagem que você encontra em Natal e que você encontra no Seridó, é completamente diferente. Não vou nem pegar lugares muito distantes, tá? Pega o modo como as pessoas se comportam em Natal e pega o modo como as pessoas se comportam no Seridó. Compare o comportamento de um natalense com o comportamento do povo ali de Currais Novos, por exemplo. Então, é muito diferente. É muito diferente. Tá? Então, isso tem a ver o quê? Isso é um processo de aprendizagem. Então, processo de aprendizagem. Né? Eu tinha até anotado aqui para falar, e tinha acabado esquecendo, foi bom você ter lembrado, né? Que o Wittgenstein vai insistir nisso. Mentir é um jogo de linguagem como qualquer outro que a gente tem que aprender. Tá? Do mesmo jeito, a gente poderia dizer o contrário, tá? Dizer a verdade é um jogo de linguagem que precisa ser aprendido. Se não te ensinarem isso desde criança, você não vai adquirir o hábito de fazer isso. Né? Quando você chega em Londres, por exemplo, eu me lembro de um dia numa aula de inglês, que a professora perguntou assim: o que mais te surpreendeu quando você chegou em Londres? E o menino da Arábia Saudita disse assim: eu fiquei impressionado com a quantidade de vezes que os ingleses, que os londrinos dizem sorry. Porque eles dizem isso o tempo inteiro. Tá? Você está andando na rua e você tropeça no cara, ele te pede desculpa. Se ele tropeçar em você, ele vai pedir desculpa. Se você tropeçar nele, ele te pede desculpa. Se ele entrar na tua frente, ele te pede desculpa. Se você entrar na frente dele, ele te pede desculpa. Isso é tipo de Londres, não é da Inglaterra inteira, isso é uma característica de Londres, tá? Que é considerada a cidade com mais alto índice de civilidade, de nível de educação social, né? E assim, o comportamento do Londrino, ele está o tempo todo preocupado em não atrapalhar o outro. E ele está o tempo todo pedindo desculpa, sorry para tudo, tá? Mas eu vi coisas assim também em Londres, sabe? Você está andando na rua e vem uma professora com uma turminha assim de 30 alunos de 4, 5 anos, naquela fileirinha assim tal, né? Chega num determinado lugar, ela vê que vem vir uma senhora assim, idosa, né? Ela vai vir e as pessoas vão parando o caminhar delas para a professora parar com a criança. Mas, de repente, a professora vê uma mulher de 80 anos se aproximando, ela para a fila toda e diz para as crianças: parem para a senhora passar. Veja, você está ensinando a criança desde cedo a um modo de se comportar. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer na Alemanha era conhecer Munique. Eu cheguei em Munique, eu tive uma das maiores decepções da minha vida, foi Munique. Eu detestei a cidade. Eu ia ficar 5 dias, eu não aguentei. Eu fiquei 4 dias em Munique. No 5º dia, eu preciso sair. Peguei um trem, fui embora, passar o último dia fora. Tamanha agressividade da população com quem é de fora. Mais de uma vez eu tive a sensação de que eu ia apanhar na rua.
Teve dia que eu estava tomando café da manhã num café e eu parei o café da manhã no meio, peguei as coisas e saí, voltei pro hotel, porque eu fiquei com medo de apanhar no café. Tamanha agressividade, a xenofobia, assim, a agressividade em relação às outras pessoas de fora. Assim, eu passava pelo corredor do hotel, cruzava com um funcionário, eles fungavam assim na minha cara. Saí de Munique, peguei o carro e fui para a primeira parada, Stuttgart. Eu cheguei em Stuttgart. Primeira vez que eu parei na rua para abrir um mapa, para ver onde eu estava, apareceram duas mulheres. May I help you? Ah, eu tô querendo tal lugar. Ah, é tal lugar, é assim. Não, peraí, não vou te dizer. Eu vou te levar até lá. Me pegou pela mão e me levou até lá. Em qualquer lugar em Stuttgart que você pare para ver aparece alguém, né? Teve um outro dia que eu parei com o mapa assim, uma mulher, posso ajudar? Quero ir para tal lugar. Ela começou a explicar, outra que estava passando, minha senhora, me dá licença, eu acho que a senhora está confundindo isso com aquilo, ele está querendo... A mulher ficou tão indignada que ela estava me dando a informação errada, que ela me pegou pelo braço e me acompanhou até lá para chegar onde eu queria ir, se desculpando, né? Aí você vai pegar o ônibus, ele não... Aconteceu 2 vezes comigo em Stuttgart, né? Eu fui pegar o ônibus e perguntei para uma senhora ali de 70 anos se aquele era o ônibus que ia para onde eu queria, ela disse que sim. Aí o ônibus chegou, eu abri a porta e eu fiz sinal para ela entrar, e ela disse, não, você é nosso hóspede, por favor, eu faço questão que o senhor entre na minha frente. E não adiantou eu insistir para ela que era idosa entrar, não. Eu tive que entrar na frente dela. Então veja como isso muda de um lugar para o outro. Agora, isso acontece por acaso? Não, gente. Isso são regras que são aprendidas. Tá? Então, quando eu digo nas nossas discussões políticas que a eleição do Bolsonaro é a expressão da decadência do sistema educacional brasileiro, do fracasso do sistema educacional brasileiro, e que eu digo que não é o sistema educacional brasileiro só escolar, mas é o sistema educacional brasileiro como um todo, da mídia, da escola, da família, dos meios de comunicação, né? A eleição do Bolsonaro é a comprovação de que nós falhamos em termos de educação. Né? Um país desse tamanho, que admite eleger um cara como o Bolsonaro, é um país, é uma sociedade que está fracassando enquanto sociedade. Essa é a maior tristeza que a gente tem com a eleição do Bolsonaro. É a constatação de que nós estamos fracassando enquanto projeto de sociedade civilizada. Né? E sair disso vai ser custoso. Tá? Por que vai ser custoso? Porque não é não eleger o Bolsonaro de novo. A gente vai ter que voltar lá atrás e começar a pensar outras coisas. Por que esse é um país que admite tanta feminicídio? Por que esse é um país que admite tanto estupro de crianças? Por que esse é um país que admite, com tanta riqueza, haver tanta miséria? Tá? Então, assim, por que nós somos esse país que não dá certo nunca tendo todas as condições? Claro que você tem fatores históricos, etc, 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 mas existe alguma coisa que, obviamente, não funciona nesse país. Né? A gente poderia ser uma coisa muito diferente. Né? Então, assim, o Bolsonaro, ele é só um efeito de um longo processo de deteriorização civilizatória da sociedade brasileira. Não? E, olha, reerguer isso não vai ser fácil. Estou dizendo que é impossível, não. Eu acredito no humano e tal, mas nós temos uma tarefa que não é uma tarefa fácil. Jaime, só retrocedendo um pouquinho nessa parte quando fala de mentir, é bem interessante, que Corona até trouxe de volta, porque, assim, essa parte, assim, parece meio escandaloso falar que tem que ensinar as pessoas a mentir, alguma coisa assim, mas é interessante quando você analisa no todo da obra do Wittgenstein, que tanto esse lance de aprender o jogo da mentira, como de aprender a verdade, também diz respeito a saber quando você deve mentir e quando você deve falar a verdade, principalmente. Acho que até mais do que, sei lá, o que uma interpretação primeira, assim, de você olhar o cara dizendo que tem que ensinar as pessoas a mentir, parece ser mais escandaloso, mas, assim,
no contexto geral da obra, parece fazer muito sentido, assim. Você entender a mentira até quando você não vai usar ela, porque talvez seja útil para você entender quando estão mentindo para você, por exemplo. Tá, mas aí é preciso lembrar o seguinte, ele não diz que a gente tem que ensinar a mentir. O que ele diz é que mentira é um jogo de linguagem que se aprende como qualquer outro. Né? Não, justamente eu disse assim, é porque é uma interpretação que quando você olha na primeira vista, assim, quando eu li a primeira vez e, tipo... Na verdade, eu até tinha ficado meio atrás com isso, até você começar a falar e eu pensar nessas coisas que eu acabei de dizer. Tipo, era uma coisa, assim, que eu tinha tido uma... assim, é uma declaração meio escandalosa, não sei se é bem essa palavra, mas declaração... É chocante. É uma coisa que choca um pouco, né? Porque a gente não espera ouvir isso, né? Mas, assim, cruamente, o que ele está dizendo é assim, todos os usos de linguagem são usos que são aprendidos socialmente. Então, assim, dizer a verdade é uma prática de um jogo que precisa ser aprendido. Mentir é outra prática de um outro jogo que precisa ser aprendido, tá? Ser honesto no que você diz é um jogo que você aprende. E aí, veja bem, quando você começa a falar isso, a gente vai começar a perceber que a linguagem tem uma dimensão que é epistêmica, né, de como se aprende, né? Mas existe a dimensão política e ética, né, gente, do uso da linguagem, tá? Assim, mentir é um jogo de linguagem. Para você mentir, você precisa aprender a mentir. Porque, assim, sinceramente, quando a gente nasce, a gente não sabe mentir nem dizer a verdade. Tá? Mas, né, uma piada aqui, tá? Minha mãe tinha uma cinta atrás da porta que todo dia ela batia em algum dos filhos com aquela cinta, entendeu? Então, todo dia a cinta cantava, porque minha mãe... Meu pai era completamente diferente. Né? Em toda a minha vida, eu apanhei do meu pai uma vez. Né? E por que eu apanhei do meu pai? Porque eu xinguei minha vizinha. Eu xinguei a mulher que morava do lado, entendeu? E meu pai me deu uma surra, entendeu? Veja, independentemente do método que está sendo usado, né, ele está me ensinando o que ele achava aceitável e o que não achava não aceitável. Né? Então, ali ele estava me dando, ensino assim, esse jogo de linguagem você não pode praticar. Né? Então, é isso, né, Davi? Assim, linguagem a gente está aprendendo. Né? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essa distinção do que eu percebi que na aula passada a gente estava um pouco confuso, assim, do que a gente está falando da experiência privada e da linguagem que a gente usa para falar da experiência privada. Tá? Eu me lembro que até na aula passada, assim, a gente vai caminhar depois para uma triangulação, a gente vai falar aqui, o subjetivo, o objetivo e o intersubjetivo. Tá? Assim, o meu conhecimento do mundo depende do meu conhecimento interno, o meu conhecimento interno depende do conhecimento do mundo. E o meu conhecimento interno e o meu conhecimento de mim depende de como eu me comunico com os outros. Então, pensar nessa triangulação, que depois vai aparecer no Davidson, é inclusive o título de um livro do Davidson, Objetivo, Subjetivo e Intersubjetivo. Quer dizer, não dá para pensar cada uma dessas coisas isoladamente. Né? Então, e porque tudo é uma questão de aprendizagem. E se tudo é uma questão de aprendizagem, eu não posso usar as palavras, aprender sozinho como uso as palavras, entendeu? Então eu preciso aprender isso com o outro.